lero, lero. Olá, estamos começando mais um programa Lero Lero, nosso videocast, Lero Lero, sobretudo sobre nós. E hoje a nossa convidada, uma grande amiga, uma pessoa que eu respeito muito. Nós vamos falar com a socióloga Maria Angélica Franco Prados. A Maria Angélica. Isso. Bem-vinda, Maria Angélica, aqui nos nossos estúdios da SGTV, no Lero Lero. Obrigada, Hudson. É um prazer estar aqui no Lero Lero. Prazer é nosso, Maria. Conversar com você, contar a sua história, um pouquinho da sua história que se mistura com a de São Gotardo. Isso. E trazer umas informações aqui para a terra da confusão, né, Maria? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Maria Angélica, vamos começar do comecinho lá. O povo de São Gotardo sempre fala assim, né? Você é filha de quem? Isso, filho de quem? Você é filho de quem, né? E eu queria te situar, assim, em família, suas origens. Eu sei que você é neta, por exemplo, do Oscar Prados, que dá nome à escola, né? Uma pessoa que as gerações de hoje não sabem quem é, mas vô da Maria Angélica. Então, por exemplo, queria que você se situasse. Você é filha de quem? Sou filha do Íris Prados, que é filho do Oscar Prados, da Maria Rodrigues, que é filho do Revalino de Matutina. E a minha avó paterna é a Guiomar, mulher do Oscar Prados, né? Conhecida, então, muito conhecida também, né? Conhecida também. Exatamente. E nasci na rua Frei Paulino, 162, né? Quando criança... era muito interessante, porque a casa da minha avó era no centro, então e a casa da minha mãe e dos meus pais no fundo. Então, eu passava por dentro da casa da minha avó, estava no centro da cidade. E a casa da minha mãe, no fundo, eu atravessava a rua, estava no mato, estava numa área verde, que era a fazenda do meu avô Oscar, que hoje é o loteamento Garcia. Então, eu atravessava aquele verde ali, lá embaixo tinha um corguinho, atravessava Pinguela, ia para o mato, pelo mato e ia para o sítio a pé. Às vezes topava com uma cobra, voltava correndo, às vezes topava com uma vaca parida, opa, vamos voltar para trás. Então, assim, na mesma hora, eu estava na cidade, atravessava a rua, já ia para o sítio do meu pai. Você vê isso na minha infância, né, em São Gotardo. Interessante, vocês viveram a vida inteira, então, nesse local, na mesma casa, no mesmo ponto. Sim, o pai só foi reformando essa casa, aumentando, né? E os quintais ali da sua casa com o seu avô, então, faziam... Isso, dividia, né? Juntava. Tanto que, na infância, era muito... A gente ia brincar no quintal, né? E, principalmente, em férias, que juntava com os primos vinha de Belo Horizonte, ou os daqui de São Gotardo, ia brincar de... o pai fez uma fornalhinha, e até pintou de vermelho, né? A gente fazia cozinhadinha, depois ia para o quintal, subia nas árvores, fazia pito de chuchu, né? Então, era aquela brincadeira no quintal. Vamos apanhar manga, vamos apanhar laranja, vamos fazer um pito de chuchu. Então, brincava no quintal, ou ia para o sítio a pé. Juntava a meninada também, ou a moçadinha na adolescência, e vão para o sítio. Outra coisa interessante é que minha mãe, para a gente ficar em casa, que minha mãe não gostava muito que a gente fosse para a rua, não. Para a gente ficar em casa, eles construíram uma mesa de ping-pong para nós. Então, juntava os adolescentes, a turminha da escola, colegas de ginásio, e vão jogar ping-pong lá em casa. Fez uma mesa grandona de ping-pong, sabe? Então, estava sempre por ali. Interessante, você está no urbano e no rural ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, quase atravessava a rua. Cidade, no centro da cidade. Coladinho ali no grupo Afonso Pena. Coladinho no Afonso Pena. Tanto que eu estudei no Afonso Pena, Minha vida escolar toda em escola pública. Aí estudei no Afonso Pena. Você era uma menina sapeca, como diz o povo da roça? Como é que era? Não era, não. Eu era mais quietinha. Era mais... Mas um quietinho de subir no pé de manga? Isso. Subi um pouco, mas era medrosa também, mas ia enfrentando os medos. Mas gostava de brincar de boneca, gostava de brincar com os primos nas férias, gostava do ping-pong, tinha medo de jogar queimada, porque eu era ruim demais na queimada, ficava queimada, ficava com medo da bola. Isso e era estudiosa, era mais estudiosa, era uma menina estudiosa. Tá. Sempre gostou de estudar? Sempre gostei de estudar. E era comum as pessoas jogarem, igual você falou, vôlei, peteca, assim, ali no quintal, brincar, na praça? Como é que era isso?
Não, eu lembro de, né, não, na rua e na escola, né? A queimada que eu tinha medo era da escola. Na escola, Na já, escola. já no grupo Já no Afonso grupo, Pena. Grupo Afonso Pena, isso. Você conviveu com seu avô? Chegou a conviver? Não. No ano que eu nasci, o vô Oscar morreu. Ah, tá. Olha, É. né? Uma figura histórica bem importante de São Gotardo, né? Tanto que chamam de Coronel Oscar Prados, né? Termos da época, né, Termos Maria? da época, E me conta uma coisa, você falou do grupo Afonso Pena, você estudou até a 4ª série lá, como é que foi isso? Sim, até a admissão. Primeira série com a dona Dora, uma professora que sempre lembra. Dona Dora né? Cerqueira? Dora Cerqueira, muito amorosa, muito afetiva. Que morava do outro lado também. Que morava ali. do outro lado. E depois Tinha eu fui amiga da Adelaide, do Rodrigo, né? Uma mulher muito... uma casa muito aberta Casa também. aberta, Eu cheguei a conviver, porque eu fui colega do Serginho e tudo, então... Era Frequentei muito a casa da dona Dora, era muito querida. E era uma senhora que recebia muito bem, né? Muito bem, muito amorosa com todo mundo, com os alunos, com os colegas dos filhos, muito amorosa. E foi sua professora no primeiro ano? No primeiro ano. Te marcou? Marcou. Entendi. E outras professoras que você teve que te marcaram, Maria? Acho que foi no terceiro ano, a dona Margarida Montandon. Eu não lembro de nenhum conteúdo que a dona Margarida Montandon deu. Entendi. Mas eu lembro que um dia ela mandou a gente fazer uma composição. E a composição, ela começou assim: gente, vocês vão escrever sobre o que vocês gostam. Por exemplo, eu adoro andar em folhas secas. Gente, toda vez que eu piso em folha seca, eu lembro da dona Margarida Montandon. E não lembro de nenhum conteúdo. Então, assim, o que é sensível, o que é do coração, assim, que, né, a gente não esquece. É uma sensibilidade, imagina, uma professora, uma sensibilidade para incentivar os alunos a fazer uma redação. Ela falou uma coisa que ela gostava. E isso te influenciou bastante, tanto que você se lembra até hoje. Eu lembro até hoje, Em termos do Grupo Afonso Pena, colegas, quem foram seus colegas ali no Grupo Afonso Pena? Ele já tinha aquela estrutura, já há muito tempo, né? Tinha, né? aquela estrutura. Hudson, agora você me apertou. Era Deus Dede, era o João Bosco da Zé Camilo, era... A Adelaide foi mais tarde, depois eu acho, que foi minha colega. Sueli Pacheco, também não sei se foi do grupo, foi logo depois. Tá bom. Mas é um lugar que te marcou também, o Grupo Que me Afonso marcou, Pena? que eu gostava de ir, eu tinha prazer de ir, gostava de estudar lá, sim. Você podia acordar bem tarde, hein, Marangélica? Porque você está colada ali no grupo, né? E não chegava atrasado. Não. Mesmo se morasse longe, imagino, né? Não. Você é uma pessoa organizada, sim, Maria? Não sou muito não, porque minha mãe é super organizada, então não sou muito organizada. Eu sou organizada em algumas outras questões. Eu acho que talvez eu leve a minha organização para o trabalho, que depois eu vou falar. Certo. Mas não sou muito organizada, não. Eu lido com dificuldade com as organizações. Eu tenho que fazer um esforço, não é igual a minha mãe, por exemplo, que ela é organizada naturalmente, sabe? Entendi. Ela tem uma metodologia, o jeito dela. É bem organizada. Entendi. Maria Angélica, depois do Afonso Pena, você estudou aonde? No último ano no Afonso Pena foi admissão. Lembro, na época, eu era da época da admissão. Depois eu fui para o Colégio Amarelo. O Prédio Amarelo, que era o Colégio das Irmãs. Então, eu estudei lá no Prédio Amarelo. Escola normal, chamava assim? Não, eu fiz o normal lá também, mas antes do normal, eu fiz o ginásio lá na escola, eu acho que chamava Escola Normal, não lembro. Mas eu estudei lá no Colégio das Irmãs, a gente falava Colégio das Irmãs, que funcionava no Prédio Amarelo. Ah, tá. Só para mulheres? Só para mulheres. Ah, tá. As freiras, As freiras eram rígidas. Desse período. Era um momento rígido, uma boa educação? Era uma boa educação. Eu lembro que elas eram muito rígidas. Uma vez te botaram de castigo, mas isso não me marcou, isso eu esquecia. O que me marcou foi que lá tinha a coleção do Érico Veríssimo, em papel Bíblia. Então, eu li toda a coleção do Érico Veríssimo. Eu fiquei encantada com o Érico Veríssimo. Lia, assim, lia. Aí eu discutia com a Celeste, acho que a Celeste Mendes, a gente era colega também, gostava de ler também, sabe?
Então, isso foi o que eu lembro, foi mais marcante para mim de lá. E no terceiro andar tinha um tipo auditório, então, de vez em quando, tinha teatro lá também, sabe? Para a comunidade ou Não, interno? eu lembro de internos, eu lembro dos alunos, de alunos lá. E nessa época, assim, você morava, não era um local interno, né? Não, A eu era escola aluna aberta para a aberta comunidade. para a comunidade. Porque quando a minha mãe estudou era interno, mas na minha época não, eram as irmãs, outras irmãs eu acho, né? Mas era para alunas da cidade, né? Sua mãe, inclusive, morou lá, né? Minha mãe foi interna Foi lá. interna lá, né? Maria Rodrigues Prazo morou interna lá. Eu lembro uma cena, ela deu uma entrevista aqui pro Wesley, Deu. lembro dela falar, de olhar lá de cima, ver a praça, né? Viver ali, né? São coisas de geração, assim, diferenciado, né, Maria? Você teve uma geração que teve interna, estudando com as irmãs. Depois, outra geração com as irmãs também na direção, mas eram externas. Depois depois eu fiz normal lá também. Na época do normal, o que eu lembro é que a professora, Dona Cleusa, ela era professora de filosofia e eu tinha altos diálogos com a Dona Cleusa, adorava ler filosofia. Dona e ela Cleusa também, Rezende? Cleusa Rezende. É uma professora inesquecível. E a gente tinha altos diálogos. Eu, às vezes, ia para a casa dela para a gente conversar sobre filosofia. Altos diálogos filosóficos. Interessante. Muito legal, E aí, ao mesmo tempo, eu fazia o científico. Nessa época, eu fiz normal e científico junto. No científico, o que me marcou foi a dona Terezinha, que dava aula de literatura, né? Dona Terezinha Castro? Sim. Ah, é? Sim, sim. Oh, interessante. Uma grande educadora. Grande né? educadora. E pessoa também, grande, né? Estamos falando de uma época de grandes educadores mesmo, né? Sim. Né? De pessoas que realmente fizeram a história da educação de São Gotardo, né, Gé? Verdade. Né? Nesse ponto, para você, educação pública, como é que você vê, assim? A gente está falando de uma época, a gente preparando o nosso roteiro, eu me lembro disso. Quando eu mudei para Belo Horizonte, que eu fui para o Colégio Estadual de Belo Horizonte, me parece, tá, esse dado não tenho bem certeza, mas me parece que existia o ensino privado. Sim, né? escola particular. Se não me engano, o Pitágoras, na época. Mas o forte era o ensino público, né? Sim. Assim, a gente queria, todo mundo queria ir para o público. Se não tivesse como, ia para o privado. Era um bom ensino nessa época, Era né? um bom ensino, né? Eu, a minha vida toda, desde o pré-primário até a faculdade, eu só fiz escola pública, né? Eu acho que são os bons tempos da escola pública no Brasil, né? E é uma coisa que, de certa forma, não é que se perdeu, mas é uma realidade complexa, né? Que o ensino público não está tão bom mais, né, Maria? Perdeu. Eu acho que a classe média, em vez de lutar pela qualidade do ensino, ela colocou seus filhos na escola particular, né? E aí perdemos um pouco, né, mesmo, né? É verdade. Acho que é uma luta que temos que retomar pela qualidade do ensino público, né? Acho que isso mudaria bastante a nossa realidade, Acho né? que sim. Né? Ter uma boa escola realmente Sim, pública, sim, né? sim. Aberta para as pessoas, né? É. Coisa importante. Vamos voltar ali para o prédio amarelo. Nós estamos no prédio amarelo. Maria, fala de fora do prédio amarelo. Como que era a sua São Gotardo nessa época que você estudava ali no prédio amarelo? Me fala daquela praça. Você tem a lembrança, assim, da praça, como que funcionava nessa época? A gente circulava pela praça, tinha o clube social que a gente ia, em bailes, né? Em bailes, e tinha uma juventude muito ativa, muito que se encontrava muito, por exemplo. Eu era amiga das minhas colegas de escola, fazia trabalho junto, lia, mas ao mesmo tempo, não, antes disso, no clube a gente se encontrava, eram bailes, né? Eu até debutei, 15 anos eu debutei, né? Não queria muito não, fiz o gosto da minha mãe, mas debutei. Foi bom que a dona Elisete, que era uma organizadora, disse que falou para todo mundo assim, gente, vocês têm que fazer igual a Angélica sorriu o tempo todo. Eu falei, eu nem tinha consciência que eu estava sorrindo. Então, foi bom. E um baile de gala. Um baile Era
O Um baile baile de chique, eu debutantes era era um baile crítica. muito chique, Eu com era os vestidos crítica já, longos. vestido longo. Eu era crítica, eu achava aquele bobagem, mas ao mesmo tempo eu fui e me diverti. Alegre, quebrei o salto da minha sandália e mesmo assim eu ri, dancei até e foi ótimo, me diverti. Aí, aos poucos, eu fui... Como eu gostava muito de ler, de literatura, eu fui me enturmando com uma turma de jovens poetas da cidade, que a gente se reunia para ler para literatura, para ler poesia, tocava um violão, a gente cantava. Tinha também o meu primo Luiz, que gostava de ler Fernando Pessoa, adorava escutar o Luiz lendo Fernando Pessoa. Quando você está falando do Luiz, estamos falando do Luiz Mandioca? Luiz Mandioca, Luiz, meu primo, Luiz Apelidado Prados. Luiz Prados, que já Luiz... foi entrevistado aqui também, uma Isso, grande pessoa, um grande amigo. Uma influência minha também, que ele lia Fernando Pessoa, eu adorava escutar ele ler Fernando Pessoa, né? Outra influência foi meu primo, o Du, que me ensinava na adolescência sobre Krishnamurti, meditação. Eu gostava de ler, mas eu falei assim, cara, que meditação, o que é isso? Minha cabeça não para, né? Mas foram coisas que... A importância de você ter pessoas que te ensinam as coisas, que um tempo depois parece que a ficha daquela aprendizagem cai, sabe? Um tempo depois, a ficha dessa meditação, do pensamento do Krishnamurti, um tempo depois caiu. Absorve, você vai absorvendo aos poucos. Mas essa época de jovens que gostavam de ler, era a turma que reunia muito na casa do Apis, né? Na casa da Dona Marcelina. Geração Pacatatu. Isso, geração Pacatatu. Era uma geração que, antes do Pacatatu, era um grupo de jovens que gostava de ler poesia, gostava de ler literatura. A gente lia Jorge Amado, lia Gabriel Garcia Marques e discutia junto e conversava e tocava violão. E eles faziam serenatas para a gente, sabe? E uma vez eu até cheguei na janela e a minha mãe, fecha essa janela! Mas tinha essa coisa da música, da poesia, da cultura junto, sabe? E esse grupo, ele foi ficando cada vez mais com as leituras, lendo Pasquim, foi ficando cada vez mais crítico, mais questionador dos valores na ditadura. Na época, nós estávamos na ditadura, né? E eu lia o Pasquim escondido da minha mãe, que ela não gostava que eu lesse Pasquim, não. Aí lia o Pasquim, tanto que a Leila Diniz era minha musa feminina, feminista, né? E esse grupo, aos poucos, ele foi formando um pensamento. Aí, na época, estava chegando a Cooperativa Agrícola de Cotia. E esse grupo ficou com receio dessa cooperativa, dessa grande cooperativa, acabar com o nosso cerrado, acabar com a nossa água, acabar com o nosso salto, que era um lugar que a gente nadava, acabar com as frutas do cerrado, que a gente ia para o cerrado catar gabiroba, catar cajuzinho. Cadê gabiroba e cajuzinho? Acabou, né? Então, essa juventude que escrevia, que lia, que se reunia para ler, para conversar, para cantar, que era uma juventude alegre, questionadora, alguns deles que fizeram o Pacatatu Cotia, não, como o Apis, né? O Antônio de Pádua e Silva, o Tarciso, o Júlio, o João Batista Jorge Neto, né? São os daqui que começaram. Depois tiveram artigos do Edson Carlos, do Luiz Sérgio, né? E outras colaborações, Paulinha Assunção. E também de pessoas de várias localidades do Brasil, né? Foi uma revista, um momento bem interessante da nossa cultura, né? Bem interessante. Eu lembro que eles promoveram um encontro que vieram jornalistas mineiros renomados. Vieram vários escritores. Né? Foi um época evento. Sem recursos, feito por um pessoal. Né? As pessoas, os poetas e os literatos ficaram na casa das pessoas, porque não tinham dinheiro para bancar, né? Então, foi um evento muito legal. Você, Maria, a gente falando aqui a década de 70, né? Sim. Entre os anos 60 e 70, né? Que foi realmente uma época de emancipação da mulher, não é? No Brasil e no mundo inteiro, né? Sim. Talvez uma das gerações mais agitadas que já tiveram nos últimos
nos últimos anos, né? Como é que foi viver esse burburinho, surgindo os Beatles, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Bob Dylan, nossa. Ué, eu acho que cutucava a gente, mulheres do interior, né? Garotas do interior, dava uma cutucada. Eu, Leila Diniz era um símbolo, assim, Leila Diniz grávida na praia, que coragem daquela mulher, né? Então, era a nossa referência, né? Feminina, nossa, as feministas, nossa, assim, uma cutucada nas mulheres que estudaram no colégio de freira. Eu era uma jovem que, estudando no colégio de freira, eu ia ser irmã de caridade, eu queria ser irmã de caridade para ajudar os pobres. Aí, depois, aos poucos, fui ficando rebelde, a Igreja Católica estava muito rígida, as irmãs muito rígidas, fui questionando esses valores, fui lendo Pasquim. Pasquim foi uma grande... O jornal Pasquim, o jornal do Rio Pasquim, de Janeiro. Que também trouxe grandes escritores. Grandes escritores, E o Enfio, os cartunistas, né? Enfio muito crítico, muito questionador, né? Um momento realmente muito turbulento, mas muito efervescente. Efervescente, né? Era muito efervescente, Viver isso deve ter sido uma coisa... Eu sei que... Sabe, foi bom. Sabe quando você tem inveja de uma geração ter vivido uma explosão dessa, né, Maria Angélica? Eu acho que foi realmente... Né, uma inveja boa, inveja né? boa, sim, De sentir uma liberdade que não existia, né? Não, que estava começando, batalhando pela liberdade, Exatamente. né? Porque Leila Diniz, quando falou as coisas, quando ela mostrou que uma mulher desejava e expressou o seu desejo, isso, imagina, vários homens e mesmo várias mulheres criticaram, né? Exatamente. Então, era bom, mas era difícil também, né? Mas é uma efervescência mesmo, né? E nós estamos falando de uma época com as mulheres de vestido longo, né, Maria Angélica? Para, de repente, surgir uma mulher... Não, aí começou a mini saia, né? Isso que eu ia dizer, exatamente. Aí já mini saia, né? Aqui no Brasil, ainda mais nesse interiorzão nosso aqui, na terra da confusão, deve ter sido um escândalo. Foi um escândalo. Algumas mulheres escandalizavam. A Lita, minha amiga, escandalizava. E algumas assim. Escandalizavam com a mini saia. Os homens com cabelo longo. Isso também, Então, deve ter sido um momento bem complexo. Foi um momento bem complexo. Bom, foi bem bom, eu brinco com você. Você também foi uma musa do pessoal da Pacatatu Cutianã, não é isso, Maria? Eu acho que sim. Eu acho que os 3 poetas... Eu recebia poesia dos 3 poetas. Do Bá, do Ápice e do Tarcísio. Eu era realmente... Recebia poesia deles e eu adorava. Ai, que ótimo. E como que era isso? Chegava, te entregava escrito, assim? Porque hoje em dia, né, nós estamos no tempo digital, manda, não sei o que mais. Agora, a pessoa tinha que chegar me entregava fisicamente. O papel, isso, me entregava uma folha, um papel. Hoje eu estava na roda de violão e cantava aquela... declamava a poesia. Ou carta também. Quando eu comecei, aí que eu saí de São Gotardo e que eu fui fazer cursinho em Belo Horizonte, eu recebia as cartas com poesia também. Entendi. Do Ápice, do Bá e do Tarcísio. Ou mesmo aqui em São Gotardo, eu lembro de receber cartas também, poesias em cartas, sabe? Entendi. E você namorou o João Batista Jorge? Namorei escondido por um tempo, que era um Glauber Rocha na cidade, né? Era um jovem muito crítico, né? Então, para desgosto, na vanguarda do pensamento, de poesia e crítico, né? Numa cidade muito conservadora, ele abalou as estruturas, né? Então, eu namorei por um tempo escondido com ele, que a minha mãe... A maior tristeza do mundo era namorar o João Batista Jorge Neto. E ele é um cara bonito, um cara agradável. Fala dele para nós um pouquinho, assim, só para a gente ter uma... João Batista era um homem criativo, né? Muito carinhoso, muito afetuoso, muito sensual, muito conquistador com as mulheres mesmo, né? Muito inteligente e... fazia poesia, tocava violão, sabe? Então, era um sedutor na época, um jovem sedutor, escrevia bem.
Mas eu achava as poesias, tinha época que eu achava as poesias dele muito complicadas, sabe? Aí eu falei assim, Baço, as poesias estão muito complicadas, pode simplificar essas poesias. Aí quando nós terminamos, namoramos um tempo, aí eu fui para Belo Horizonte. Quando eu fiz 21 anos, ele me pediu para namorar. Falei, eu vou pensar. Aí depois, aí fiquei em dúvida, assim, tá... Então tá, vou aceitar, vamos namorar, mas vamos ter que namorar escondido por um tempo, depois a gente namora, tá bom. Aí fomos para Belo Horizonte, né? Não, eu fui para Belo Horizonte, ou ele foi, sei lá. Aí namoramos um tempo lá em Belo Horizonte, um tempo ainda escondido. Depois namoramos, assumimos. E aí eu entrei para a sociologia. E a gente conversava bem. E ele morava lá na floresta, na rua Aqueles Lobos, com o Zé Ovídio, né? Então, também era um lugar de encontro de jovens poetas, intelectuais também. Ele fazia muito contato, aí ele fez contato com os poetas lá de Belo Horizonte, né? Então, em casa, eram muitas reuniões de poetas, de escritores, né? E eu aí comecei a fazer sociologia. Porque, desde a minha adolescência, uma coisa que me incomodava muito era a desigualdade social, sabe? Me incomodava. Desde a minha infância, quando a Raimunda trabalhou lá em casa, a Maria Augusta, pensava assim, gente, mas por que eu tenho e a Maria Augusta não tem? Por que eu tenho e a Raimunda não tem? Isso me incomodava. Eu queria que todo mundo vivesse bem, todo mundo vivesse tranquilo. Essa questão, esse incômodo, me ajudou a escolher minha profissão, que foi sociologia, sabe? Então, eu estudei ciências sociais, sociologia, na Federal, na Fafiche, de 76 a 79. Deixa eu trazer você de volta para cá ainda. Tá, você quer conversar mais desse passado? Senão nós vamos lá para BH e temos que ficar lá um tempo, né? Tá ok. Só um instantinho. Tá. Eu queria só te perguntar também, em questão de pessoas, se o nome... de uma moça chamada Arlete Silva. Minha amiga, claro, irmã do Ápice, gente. Eram as duas mulheres. Alguém? Claro, eram nós duas com a turma dos jovens poetas loucos e críticos e da cidade. E a gente ia para casa da dona Marcelina, que o Ápice tinha um quarto, a gente reunia lá no quarto do Ápice, eu, Arlete, ainda bem que para mim tinha a minha amiga, que era a Arlete, e eu com a Arlete ia com a turma dos jovens. Eles, da máquina de escrever, geralmente a gente estava lá conversando, sempre um estava na máquina de escrever, escrevendo uma poesia, aí escrevia, lia a poesia, aí outro pegava o livro, o Ápice pegava o violão, ou o Bá pegava o violão, e cantava, e Arlete, eu e a Arlete lá. Então, você conhece essa pessoa? É minha grande amiga, desde o ginásio. Brincadeira, a Arlete, a gente conhece demais, é minha prima, uma grande mulher, uma grande pessoa. Isso, grande. Né? E grande amiga da Maria Angélica, né? Grande amiga. Uma amizade que dura anos. Puxa, e amizade anos, desde hein? a adolescência, Você tem grandes amigas, assim, dessa época, não tem, Maria Angélica? Tenho. Você cultiva, eu sempre falo com as pessoas, eu acho bonito, tão bonito as pessoas que cultivam amizade, e sua geração tem isso, né? Tem. A Edna, né? Assim, vocês são amigas, né? Né? A Edna ali do Cozinha da Terra. Isso, né? Que namorava o Júlio, né? Exatamente. Como é que é isso, cultivar uma amizade? É um troço difícil, Maria Angélica? Não, é bom demais quando a gente é amiga e vai por outros caminhos, uma casa, outra não casa, outra vai, outra não vai, mas sempre reúne, sempre tem esse afeto, né? É muito bom. É uma coisa que parece que faz a vida meio que valer a pena, Faz a vida valer a pena. Com certeza. Faz a vida valer a pena, a amizade. Então, quer dizer que você ficou aqui até fazer o terceiro ano. Científico e terceiro normal. Fiz os dois. Fez o vestibular, passou em Sociologia, Ciências Sociais, foi para Belo Horizonte. Fui para Belo Horizonte. Numa época turbulenta do Brasil. Na ditadura militar. Não é isso? Isso. E você foi fazer logo Ciências Sociais, Sociologia, que trata de questões muito ligadas ao ser humano, sim, né? Ao ser humano vivendo na sociedade. Você começou a contar, eu te puxei para cá um pouquinho, queria que você continuasse.
Desde novinha, então, você já tinha esse sentimento, assim, dessa estranheza com a desigualdade social. Sim, me incomodava. Uhum. E aí falei assim, eu quero estudar sobre isso, porque eu quero contribuir para isso não existir mais. Aí fui fazer sociologia e no segundo ano, em 77, eu entrei em 76. Em 77, estudando lá e participava das assembleias estudantis, vi que os estudantes estavam organizando o 3º Encontro Nacional de Estudantes. E falei, eu quero ir, minha turma, vamos embora para o encontro. Sabe, está na ditadura, né, gente? Cuidado, tá? Mas aí teve um dia... O seu curso, o FMG, nessa época, era onde, Maria? Era na Fafiche, ali na Carangola, no Santo Antônio. Ah, tá, certo. Aí teve um dia à noite, no dia anterior, que dia que foi o encontro mesmo? Foi dia 4/6/77. O terceiro encontro nacional de estudantes queria reunir estudantes do Brasil todo. Diga. Não, só um perfil assim dos estudantes, é interessante você falar, a gente falando aqui para os estudantes de hoje em dia, esse perfil de participação do estudante, né, desta época, né, você vê vivendo um período completo de ditadura, né, sim, de violência no país, e os estudantes tiveram um papel muito fundamental muito importante na volta da democracia, sim, né? Sim, eu acho que esse encontro foi muito importante. Porque, então, você está dizendo, era uma luta, eles engajados na luta contra a ditadura, sim, né? Sim, sim. E aí teve um encontro, então, para preparação, os estudantes se encontraram na Faculdade de Medicina. E iriam passar a noite lá, fazer uma vigília na Faculdade de Medicina. E o Salão da Medicina estava completamente lotado, preparando para, no outro dia, receber os estudantes que viriam de ônibus do Brasil inteiro. Eu fui lá, mas eu sempre já gostava de dormir cedo, gosto de dormir cedo. Falei, não, eu vou para casa, vou dormir. No outro dia eu vou participar do encontro, à tarde eu pego um ônibus e vou para São Gotardo. Tá bom. Aí, no outro dia, acordei, morava no Cruzeiro, passei na casa da Almerita, Lita, que era minha amiga, que foi namorada do Zé Ovidio, que é daqui de São Gotardo, né? E passei na casa da Lita, que morava ali na Monte Alegre, e falei, vão embora, vão. Aí nós fomos e já vimos, ao que fomos chegando na Faculdade de Educação, uma aglomeração de estudantes, e ficamos na esquina ali do Instituto de Educação, sabe onde? Perto do pronto-socorro, né, do Teatro Marília de Dirceu ali. Ficamos ali, a hora que nós estávamos na esquina, escutamos um grito, alguém derrubou alguém no chão, assim, a polícia derrubou um jovem. A hora que ela derrubou esse jovem, nós gritamos, eu e a Lita demos um grito. No que nós demos o grito, a polícia chegou, 2 policiais chegou e nos encantoaram na esquina ali do prédio do Instituto de Educação. E puseram o cachorro atrás de nós, tanto que eu fiquei um tempão assim, com horror de cachorro, pastor alemão. E aí nos puseram no camburão. E colocaram no camburão e nos levaram. Eu pensei, meu Deus, por que será que eu estou sendo presa? Eu não roubei, eu não matei, eu estava na esquina para um encontro de estudantes que iriam discutir os problemas da educação no país. Aí fui com medo, né? Primeira vez, entrei num camburão, nos levaram para o DOPS. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época, Maria? Boa pergunta, eu entrei em 77, faz as contas aí. Tipo 77? Era 1977, eu nasci em 56, faz as contas, uns 20, 21 anos, 22 anos, né? Aí, passamos o dia no DOPS. Foi um lado bom, porque encontramos com estudantes do Brasil em todo. Aí vão lá, você vem de São Paulo, veio do Rio, veio da Bahia, fomos conversando, que curso, blá, blá. Mas o que era ruim é, de repente, a polícia chamava a gente, tirava foto e falava assim, e aí, Gracinha, jamais vou esquecer sua carinha. Aquilo me dava um nojo. Aí, de repente, à tardinha, a gente, nós vamos sair daqui ou não? E como é que estão os outros estudantes? Será que foram presos? Aí, no final da tarde, ficamos sabendo que o reitor entrou em negociação com a polícia e liberou a gente, né? Mas, naquele dia, foram presos cerca de 900 estudantes.
E há poucos dias eu fui chamada para dar uma entrevista. Ah, não, antes disso. Aí, tá, no outro dia, a hora que eu olho, alguém me liga, ou sei lá, eu vejo o Estado de Minas, na primeira capa, estou eu lá na primeira capa do Estado de Minas sobre o encontro, e eu lá na primeira capa do Estado de Minas, falando estudantes presos, pá, pá, pá. Falei, meu Deus, agora São Gotardo, eu ia pegar uma exposição Gotardo, agora eu vou ficar quietinha aqui. Nem é que você era militante, assim, Não, eu não era uma grande militante. Você estava participando Eu estava participando como estudantes. estudante. Eu não era liderança do movimento estudantil. Eu era uma estudante que participei das assembleias de preparação e que iria para o encontro de estudantes, que questionava a ditadura, sim, que eu achava um absurdo ter uma ditadura no Brasil, mas não era uma grande liderança, era um estudante que iria para um encontro e fui presa. Isso me incentivou a ser mais crítica e a lutar pela ditadura, sabe? Eu acho que esse terceiro encontro nacional de estudantes, está sendo feito um livro sobre esse encontro, porque ele foi muito importante para a organização dos estudantes. E quem está fazendo esse livro me entrevistou por eu ter sido uma estudante que foi presa, né, e que saiu na capa do jornal. O livro eles vão editar agora no final de agosto. Um livro sobre esse encontro. Sobre esse terceiro encontro nacional de estudantes, para você ver, esse período foi um período dramático, realmente, né? Dramático, E você viveu ele, de certa forma, de perto, né? Perto. Sem ter, né, assim, muita história, né? Você vê a truculência do momento, por isso, né? Sim. Vocês não estavam lá né? Não estava fazendo nada de errado, não estava fazendo violência, ia ter um encontro de estudantes. Então, realmente, isso teve um lado positivo que eu descobri nessa entrevista no dia que eu estava fazendo, que eu acho que essa truculência foi tão grande que os estudantes conseguiram apoio muito da classe média, dos pais dos alunos que foram presos, entendeu? Da igreja, porque vários foram presos ali na Boa Viagem, entendeu? Então, assim, os estudantes conseguiram apoio, porque a truculência foi tão grande que vários setores apoiaram a luta estudantil. E depois a luta estudantil continuou, sabe? Essa coisa da violência, né? Assim, Sim. É uma coisa absurda. É absurdo, né? Né? Uma coisa extremamente absurda. Medo, né? Que medo dos estudantes, assim, medo da organização, né? Medo da liberdade de expressão, né? Uma coisa, você vai fazer um encontro, então você vai reprimir o encontro, em vez de discutir ideias, Isso, né? Eu acho que é um sonho realmente que a gente não viva mais esse tipo de exceção, né? Ai, não podemos, né? Não podemos, né? Realmente, eu acho que é uma coisa extremamente importante, esse tipo de relato, né? Para a gente perceber isso, né? Eu espero que a juventude aprenda que a democracia é importante, que ditadura não resolve, né? É verdade, realmente uma coisa... A violência nunca... Né? Nunca resolve as coisas, resolve, né? A gente vê isso na Bíblia, em tanta situação, né, de mostrar que realmente é a paz, é o amor mesmo que resolve. Né, como diz os hippies, né, que resolve as coisas, né? E a ciência, né, Angélica, né, a razão, né, ter uma boa... E a gente fica indignado com esse tipo de situação, né? Você ser presa numa situação que você está exercendo sua cidadania, né? Maria Angélica, você estudou, então, na UFMG, formou ali em Sociologia. Sim. Com esse intuito, realmente, de trabalhar a questão da desigualdade social. Sim. Isso foi uma constante na sua vida. Uma constante na minha vida profissional depois. Meu primeiro trabalho, depois que eu me formei, foi na Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, era conhecida como SETAS. E foi muito legal, que foi um programa com pequenos produtores rurais do norte de Minas. Então, eu fui para São Francisco. A cidade de São Francisco. Cidade de São Francisco, da beira do Rio São Francisco. Olha. Foi muito difícil quando eu cheguei lá, porque quando eu cheguei, eu perdi meu irmão Rogério. Então, foi uma dor violenta. Fica quantos quilômetros daqui? Sei lá, acho que uns 600 quilômetros daqui. 600 quilômetros, bem ao norte mesmo. Bem ao norte de Minas, entre Pirapora, pelo rio, entre Pirapora e Januária, e pela terra depois de Montes Claros. E eu cheguei lá sozinha e trabalhar no interior, né, recém-formada,
com a dor de perder meu irmão. E morando num hotel, na beira do Rio São Francisco, eu acordava de madrugada, ia para a beira do São Francisco e chorava, e chorava, e chorava. E depois eu ficava olhando aquele rio correr, e aquela mensagem do meu primo na minha adolescência sobre a meditação, sobre aquilo me veio assim na minha cabeça, porque eu olhava as águas e eu falava depois assim que o São Francisco levou minha dor e me trouxe o divino. Eu passei uma fase bem materialista na sociologia, né? E com a morte do meu irmão, eu recuperei o divino, recuperei a fé, recuperei, não a fé na igreja, mas uma fé espiritual, que existe em outros mundos, que outras formas de viver, sabe? Eu falo assim, meu irmão morreu tão jovem, não acabou isso, não pode ter acabado. Aí eu até busquei a antroposofia para ter uma visão social com base também não só materialista, não só, sabe, uma outra forma. Mas, enfim, aí comecei a trabalhar em São Francisco e me dediquei totalmente ao trabalho. E aí eu trabalhava com pequenos produtores rurais, pequenos produtores mesmo. E só para situar o local e o seu trabalho, é uma região muito seca, não é isso, Maria Angélica? É uma região que dá beira do São Francisco, mas por exemplo, a 10 quilômetros do São Francisco já é uma região seca. Tanto que eu era técnica em desenvolvimento social, e era um programa que tinha muito recurso do BID, a Fundo Perdido, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? E tinha muito recurso para fazer projetos comunitários. Então, eu ia para as comunidades rurais e ver qual projeto que ali eles precisavam. Os primeiros projetos eram poço artesiano. Não tinha água, para dificuldade, a 10 quilômetros do Rio São Francisco, mas não tinha água. Aí eu fiz projeto de poço artesiano, tinha um núcleo, tinha um grupo que participava, o prefeito da cidade, o técnico da Emater, o técnico do IMA, que na época era IESA, então os vários técnicos, os representantes, então, ou seja, tinham todos os órgãos ali, chapa branca, e as comunidades rurais. Ali era votados quais projetos, eu acompanhava aqueles projetos, aí aprovava, vinha o recurso, aí veio os recursos, primeiro projeto, 3 poços artesianos para 3 comunidades. Aí, o dia que essa perfuratriz chegou para fazer o poço artesiano, que chegou na frente do escritório, eu dei pulo de alegria, falei, oba, chegou a máquina, vai fazer o poço artesiano. Aí, passou, chegamos no outro dia, fomos para a comunidade lá de Tabocal. Aí chegou todo mundo lá assim. Cruz credo, que povo frio, a máquina chegou, que vai furar o poço artesiano. Assim, Angélica, por enquanto não tem água. Se sair água, nós vamos dançar 3 forró, 3 dias e 3 noites. Dito e feito. Olha que a água jorrou, 3 dias de forró direto. Ai, e a água jorrou. A água jorrou. 3 poços artesianos. Como é que seu coração ficou nessa hora, Angélica? Nossa, gente, achando bom demais, que alegria, que alegria. E um projeto comunitário, que a água para beneficiar um grupo de famílias, né? Nossa, muito legal. Aí, então, eu ia fazendo esses projetos comunitários, apoiado com recurso do BID, da secretaria, dirigi um chapa branca, aprendi a dirigir num Fiat chapa branca. Você sabe o que é chapa branca, né? Antigamente, o carro do governo tinha chapa branca, por isso que hoje o povo fala que ele é chapa branca, né? Então, eu dirigi no chapa branca. E, nos finais de semana, trabalhando também, era uma região que tinha muitos pequenos produtores, e tinha muitos poceiros também. Nos finais de semana, eu ia trabalhar com os poceiros. E acompanhei um grupo de poceiros de um lugar que é chamado Vereda Grande, 120 quilômetros da sede do município. Pra você ter noção do tamanho que era... 120 quilômetros? Para você ter noção do tamanho que era o município de São Francisco. Hoje já dividiu, já não é mais do município. E é na beira do rio Urucuia. Nessa época, eu comecei a ler Guimarães Rosa. E vi que eu estava trabalhando ali na beira do Urucuia com poceiros, pessoas que estavam lá morando há 100 anos. E que tinha um tal de Antônio Luciano que queria expulsar essas famílias de lá. E essas famílias lutaram e provaram que
elas tinham a posse lá há mais de 100 anos. E eu estava lá trabalhando com esse povo. E eles foram um dos primeiros grupos que conseguiram o instrumento da reforma agrária. Eles foram beneficiados com a reforma agrária. E, então, é um grupo bem lutador, sabe? E aí, trabalhei com outro grupo de poceiros também. E, por esse meu trabalho com o grupo de poceiros, eu fui ameaçada de morte pelos grileiros, né? E, na época, para você ter noção, a Secretaria do Trabalho, na época, era a época do Francelino Pereira, ou seja, a Secretaria do Trabalho e o governo do Estado de Minas estava na mão, não era da esquerda, não, era de centro-direita. Francelino Pereira, ele foi eleito indiretamente, ele não foi eleito, ele foi nomeado. Então, ou seja, os órgãos do governo eram nós não estávamos num governo petista, não era esquerda no poder, era direita no poder, era abertura, começando a abertura. Eu, ameaçada de morte, o secretário do Trabalho, Ronan Tito, na época, acho que era PMDB, me deu pleno apoio, mandou eu ser escoltada por policiais, então eu fiquei trabalhando com um policial do lado e um policial do outro, eu chapa branca, policial de um lado, policial do outro. Veio colega de trabalho, veio o meu amigo José Eugênio, que veio me dar também apoio. Então, estava apoiada, a secretaria me apoiou, sabe? Viu que eu não estava fazendo nada errado, estava apoiando pessoas que estavam na terra. Mas aquele clima foi ficando difícil. Antes disso, eu organizei encontro de agricultura alternativa, de agricultura ecológica lá, sabe? Chamei um agrônomo de São Paulo, Valdo França, e organizamos um encontro que foi muito legal. Mas aí eu cansei daquela vida vigiada e pedi transferência para São João del Rei. Aí trabalhei 1 ano em São João del Rei e Nilton Cardoso entrou e demitiu esse grande grupo de trabalhadores, que eram trabalhadores bem bons, comprometidos, ele demitiu quase todo mundo. Na época, isso era antes da Constituição de 88, né? Então, a gente não era concursada, a gente era contratada. Então, fomos demitidos e daí eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte com outros trabalhos, sempre nessa linha de trabalhando com o poder público para atender a população. Nesse ponto, Maria Angélica, a gente vê assim, que as políticas públicas feitas para a maioria, elas podem realmente mudar a realidade do lugar, não é isso? Isso, para mim, é claro, com certeza que muda. Então, na época, num governo ainda de transição, da ditadura, né, para a abertura, um programa com recurso estrangeiro, né, com recurso do BID, mudou a vida daqueles pequenos produtores rurais ali, né? E nós estamos falando de produtores rurais extremamente de uma pobres, região muito de uma pobre, região seca e pobre, que precisa de uma atenção que precisa muito de uma atenção, grande das políticas públicas do governo estadual, federal, né, Maria? Sim. Então, por isso que eu acredito nas políticas públicas mesmo, Hudson. Depois eu fui trabalhar na época da... passei por vários trabalhos, vou destacar alguns nessa questão das políticas públicas, né, para o povo. Eu fui trabalhar na época da gestão petista em Belo Horizonte, PT na administração da PBH, na época do Patrus e Célio de Castro. Então, eu fui técnica social para trabalhar no orçamento participativo. Então, eu era técnica social que trabalhava incentivando a participação da população para discutir o orçamento participativo. Eu trabalhava nas favelas da Serra, no aglomerado da Serra. Eu ia à noite, às vezes, sozinha para a Serra, trabalhar lá e tranquila. Só me punham no ônibus, eu descia, entendeu? Então, trabalhava incentivando. Então, eram grandes assembleias e a população pobre vendo quanto que a prefeitura tinha de recurso, quanto que ela precisava batalhar, discutindo com ela quais eram os problemas daquele beco, daquela vila, daquela favela, quais eram dos outros. Aí discutia, fazia uma grande assembleia. Na época, Murilo Valadares estava lá organizando as grandes assembleias, a turma da URBEL, a turma da SUDECAP, os engenheiros lá conversando com a população, qual obra, como é que é, quanto vai custar, aí a outra quer tanto, a outra quer tanto, e vão ver quanto tem de dinheiro, e a população começando a entender o que é orçamento público, o que é orçamento de uma prefeitura. Antigamente, o orçamento vai só para a Zona Sul, só para a elite, agora nós podemos discutir um pouco desse orçamento.
É claro que ainda foi mínimo, mas foi um mínimo de aprendizagem para a população entender que tem um recurso que vem e que ela, se tiver poder político, se a administração tiver interesse, ela pode participar de planejar e executar obras para a melhoria da sua cidade. Nossa, isso é bonito demais, isso é bom demais de ver. Maria Angélica, como que você fazia esse seu trabalho? Como que você reunia para dar conhecimento para as pessoas dessa transparência? Como é que é feito esse trabalho? A gente passava de dia, por exemplo, via os problemas, tal beco, tal rua, está caindo ali, está caindo aqui, aí tal. Levava a documentação, tem tanto de recurso. Aí depois, a equipe social fazia um trabalho, depois vinha um engenheiro e via aquela obra, orçava. Aí eles iam, numa reunião, disputar. Tipo, quer tal beco, quer tal rua, quer tal pavimentação, quer tal transporte, quer isso. Então, aí, vários grupos se reuniam, a gente ia reunindo. Primeiro reunia com um pequeno grupo, tipo com aquela, tipo algumas ruas de perto. Depois esse reunia mais o bairro. Depois fazia uma assembleia com a maioria da favela. E aí listava. Vão listar quais são os principais problemas. Tá. Vão votar? Fazia votação. Depois tinha uma grande assembleia por pequenas regiões. Depois tinha uma assembleia por regional. Aí em cada regional. E aí eles começaram a se organizar. Quem se organizava melhor, conseguia melhor votação, conseguia melhor argumento. Com isso, eles começaram a entender melhor o problema, entender melhor, buscar qual era a solução, articular com os engenheiros, buscar buscar como iria resolver aquele problema e entendendo, sabe? Essa consciência das pessoas é uma coisa extremamente importante e que distingue um povo subdesenvolvido de um desenvolvido. Sim, sim, sim. Não é verdade? Sim, então, você saber qual é o problema e participar desse problema. Participar de buscar solução para esse problema, de ser responsável depois também para não depredar, para não, né? Exatamente. Essa participação que eu acho interessante. Eu vejo a sua paixão em criar essa participação popular nas decisões, que é uma coisa dificílima, né? É difícil, e é difícil, porque tem hora que dá pau, dá problema, dá conflito, dá guerra, porque o outro acha ruim, porque então tem conflitos. Entendeu? Não é tudo bonitinho, não. Tem conflitos. E aí depois a elite começa a se organizar, porque também não queremos deixar, senão só a favela que vai levar, como é que é, sabe como? E aí não é fácil, não. É super difícil. Aí depois outra experiência foi no orçamento participativo da habitação. Aí eu trabalhei primeiro na Urbel, que é a companhia urbanizadora de Belo Horizonte, que trabalha nas favelas de Belo Horizonte. E aí um grupo montou o programa de autogestão, que seria um programa em que as famílias sem casa, que lutavam para ter moradia, elas iriam participar de cursos de capacitação, depois elas iriam lutar pelo recurso, elas iriam construir as suas casas em mutirão de regime de autogestão. E deu o maior problema na prefeitura também. O secretário de planejamento, na época, falava assim, vocês vão passar dinheiro para pobre? Vocês vão passar recursos para associação de sem casa para pobre? Vocês são doidos. Batalhamos. Um grupo batalhou, passou, criou esse programa, institucionalizou, criou o programa, capacitamos, fizemos cursos e vários cursos com as lideranças, lendo a política habitacional. Qual é a política habitacional? Quais são os critérios para ter uma casa? Quais são os critérios para atender? Aí formaram 100 e tantos núcleos de sem casa. Esses grupos se organizaram, lutaram para ter moradia, e depois eu fui assessoria técnica de 2 grupos de sem casa. Um grupo de sem casa do Betânia, que construiu 192 casas em regime de mutirão. Aí a gente ia trabalhar com eles todo final de semana. Ler estatuto, ler política habitacional. Aí eles pegavam a mão na massa também. Os engenheiros iam explicar como é que a casa ia ser feita. E na época foi um tijolo diferente. Como é que a casa ia ser feita.
participava, as mulheres trabalhando lá, os homens trabalhando, aquele trabalheira danada, muito trabalho, chegava morta em casa. Depois, fui trabalhar em outra associação habitacional contratada, eu era contratada pela associação de Sem Casa. A associação me contratava engenheiro e contratava trabalhador da área social, o sociólogo, o assistente social. Aí foram construção de 192, no Betânia, no Barreiro, foram 202 casas. E no Serrano, que era perto do zoológico, ali perto da área da Pampulha, foi 192 apartamentos. Aí, construindo em multidão, no final de semana, construindo os apartamentos. Aí foi uma briga, por exemplo, tinha uma mulher que queria ser... Como é que faz arame, que faz... Aquela primeira coisa, quando você vai montar uma casa, você tem a turma que faz... Trabalha com a ferragem. Ferragem. Aí tinha uma mulher que queria trabalhar na ferragem. Os homens não queriam deixar a mulher trabalhar na ferragem. Aí o engenheiro apoiou, sabe? Falou assim, não, nós vamos capacitá-la e ela vai trabalhar. Uma outra quis ser, tipo, ajudante mestre-obra. Então, aí nós fomos capacitando, arrumamos curso para as mulheres, para pedreira, para pintor, para eletricista, sabe? E discutiam, e também discutiam o recurso, porque eles é que pagavam as obras, os empreiteiros, tudo, entendeu? Então, vinha o recurso da prefeitura, eles gerenciavam esse recurso, eles pagavam, construíam as suas casas. Então, a gente, assessoria técnica, ajudava eles no planejamento, na construção em si, no gerenciamento, no financeiro, na prestação de contas, sabe? Então, foram grupos que eles falam que eles aprenderam não só a construir a casa deles, mas gerenciar uma construção, sabe? Aprenderam, então, um monte de coisa. Um dia nós estávamos numa reunião nesse Serrano, e a mulher falou assim, a gente estava lendo, o povo muito católico, né? A mulher estava lendo uma oração, tipo assim, se Deus me deu isso, eu não sei qual oração, mas uma coisa assim. Aí a mulher falou assim, agora eu entendi essa oração, é assim... Eu peço casa, Deus me dá trabalho, né? Mutirão. Aí a ficha me caiu, eu falei assim, que legal, né, gente? Ela está entendendo que a casa dela, ela precisou de trabalhar, ter mão de obra, para ela ser dona da casa. Agora ela dá valor nessa casa. Então, assim, então é isso, é uma política habitacional, é uma política pública que você incentiva a população, você capacita a população, você incentiva, você passa o recurso, ela aprende, discute, presta conta, entendeu? Então, todo o processo, ela aprende todo o processo. É bom demais isso. A gente percebe em você, realmente, assim, né? Socióloga falando, né, Maria? Trabalhando realmente com as minorias, né, com as pessoas que estão passando dificuldade. Era grupo sem casa. Aí depois, para finalizar, tem um trabalho muito interessante. Pode falar mais? Claro, vontade. Então. Até gostaria de eu sei que a gente conversou, bolou nosso roteiro aqui. E esse trabalho também, quando você me disse, eu até situei, eu acho que é isso que você vai falar, desse trabalho seu, do Drenurbis, não é isso? Isso. Porque eu acho que ele tem muito a ver com a nossa realidade de São Gotardo, né? Uhum. Nós trabalhamos aqui, nós temos a questão aqui da 30 de setembro, o alagamento. Qual que é 30 de setembro? 30 de setembro é essa avenida da rodoviária aqui embaixo. Onde passa o Confusão ali? Onde passa o Confusão, não é sim, isso? Esse programa tem tudo a ver. Né? Perto daqui do supermercado. Sim. Então, assim, eu sei que você trabalhou nesse projeto, nesse programa, isso. junto com engenheiros e outros profissionais, né? Uhum. E foi um programa muito... que ganhou muitos prêmios, né? Sim. Eu até anotei aqui para mim não esquecer esse prêmio, uma menção honrosa no Metropolis Awards, premiação concedida pela Associação Mundial de Maiores Metrópoles. Né, Maria? Chique, né? Chique, realmente, assim, percebe que é um projeto que funcionou, né? Funcionou. E esse projeto, esse trabalho, ele contemplou 200 quilômetros de córrego em Belo Horizonte.
é um número muito forte, né? Porque você pensa para você ver. Eu nem lembrava desse nome. Então Daqui até Belo Horizonte tem 300 quilômetros. Então, assim, você vê que é 200 quilômetros de córrego dentro da grande BH ali. É um trabalho enorme que foi feito, né? E dentro do que você acabou de dizer mais cedo, esse trabalho de diagnóstico participativo, de prever as coisas, o que vai acontecer, como é que resolver o problema do rio, do esgoto. E você trabalhou nisso. Eu gostaria de seu depoimento em relação a esse trabalho, para que as pessoas possam também escutar aqui na nossa cidade, talvez usar como exemplo, ver, enriquecer realmente a solução de problemas como esse, como a Agrovila, né, que tem fossas assépticas ali, parece uma bomba relógio, a qualquer momento pode, né, estourar e estragar o nosso lençol freático, o principal, que é a nascente do córrego Confusão. E esse trabalho foi feito em Belo Horizonte, você participou, conta para nós, Maria. Mau gosto. Olha só, então eu fui convidada para trabalhar nesse programa. Era um programa de recuperação ambiental de Belo Horizonte, programa Drenobis. Os engenheiros da SUDECAP, né, que é um órgão da prefeitura que trabalha com obras, viram que se você canalizar o córrego, ele resolve o problema aqui, mas ele estoura ali na frente. Então, fizeram um planejamento, fizeram um diagnóstico da situação dos córregos da cidade. Fizeram um diagnóstico em... Nossa, não lembro muito o número, mas em 30 e tantas bacias hidrográficas do município de Belo Horizonte. Então, gastou-se muito dinheiro. Na época, o Pimentel foi criticado porque gastou dinheiro para planejamento. E o povo quer obra direto, muitas vezes, né? Então, gastou-se dinheiro para planejamento, para fazer um diagnóstico sanitário ambiental das bacias hidrográficas da cidade. Depois que fizeram esse diagnóstico, e esse diagnóstico era feito com engenheiros, iam nas regiões nas favelas, nos córregos, nas beiras dos rios, para ver a situação dos córregos, para ver a situação de esgotamento sanitário, para ver a questão da drenagem, para ver macrodrenagem, microdrenagem, e uma equipe do social também para fazer o diagnóstico da organização social, da população que ela vivia. Então, eu participei desde o início desse diagnóstico na área social, indo para campo, indo para as favelas, indo para a beira dos córregos, com engenheiros e da área social. Engenheiros, geólogos, arquitetos e área social. E fomos fazendo reunião com as famílias, então teve um diagnóstico. Nesse diagnóstico, depois que essa equipe técnica ia para campo, voltava e apresentava esse diagnóstico para a população acrescentava algumas coisas. Então, aí, nesse tempo, a Prefeitura de Belo Horizonte batalhou um recurso com o BID. O mesmo banco que eu trabalhei com recurso no primeiro trabalho, minha vida profissional, eu encerro minha vida profissional trabalhando num programa com recurso do BID. Só que agora o recurso, ele tem financiamento e depois tem que ser pago, né? A Prefeitura batalhou financiamento, um processo super burocrático, mas conseguiu financiamento para iniciar com 5 bacias hidrográficas. E aí começaram as obras. Então, depois do diagnóstico... Dá licença, que estou vendo que está te incomodando um pouco, vou passar só para cá. Tá, ok. Então, com este diagnóstico pronto, apresentava qual a proposta de obra. Por exemplo, Nossa Senhora da Piedade, Baleares e 1º de Maio, 3 regiões de córregos. Baleares iria fazer a recuperação do córrego, tirar o esgoto, tirar as famílias de área de risco, e eu trabalhava nessa época, de tirar as pessoas da área de risco, então eu enfrentei a rejeição das pessoas a sair por causa da área de risco, mas aí elas tinham opção de novas moradias. Então, lá foi, e no córrego que recuperou, fez-se um parque linear. Então, não só tirou o esgoto do córrego, tirou o esgoto do córrego, plantou árvores e fez tipo um caminho ali para passar o córrego e uma arborização ao redor. Na Nossa Senhora da Piedade, você, além de tirar o esgoto do córrego, macrodrenagem, microdrenagem, você fez um parque com um espelho d'água,
com um herbanário, de ervas, entendeu? E a população lá participou tanto que até hoje ela cuida do parque. Então, é um parque hoje que é lindo, que é super visitado pela população, a população realmente se apropriou. Então, isso que eu aprendi também, entendeu? Quando a população participa, desde a época do diagnóstico, acompanha os engenheiros a fazer a proposta de projeto, depois discute esse projeto, dá alteração. Tem hora que o engenheiro não escuta mesmo, não. Tem hora que não pode escutar, porque a solução dele não adianta, mas ele aprende a dialogar. Depois, ele acompanha a execução da obra, depois ele acompanha a prestação de contas da obra, ele se apropria daquela obra e ele toma conta daquela região. Faz parte, ele está ali integrado. Então, então, as 3 obras que teve o parque, e depois, um dia, quando você for em Belo Horizonte, eu vou te dar o toque para você ir lá nesses parques. Principalmente o Nossa Senhora da Piedade, 1º de Maio e Baleares. Engenho Nogueira não foi tanto assim, e o Bom Sucesso, que foi uma grande obra, mas é porque é muito grande, desde lá o anel rodoviário, lá em cima, até na Tereza Cristina. Pelo menos conseguiu-se minimizar o impacto das águas lá do Drenube chegando no Arrudas, minimizou a enchente lá. E fez uma bacia de detenção de cheias lá, que é uma bacia para minimizar o volume da água que está descendo, para não chegar. E construímos aí 440 unidades habitacionais para as famílias que estavam em área de risco e morar nos apartamentos habitacionais, que foi uma grande rejeição, que é uma dificuldade. Mas não tem lugar mais em Belo Horizonte para construir casa, então tem que morar em apartamento. É um drama. Mas... E o que eu percebo disso é que a questão do planejamento, não é isso? Você não resolve um problema que vai causar o outro. Não. Na verdade, esse é o grande segredo, sim, né, Maria? Sim. No nosso caso de São Gotardo, nós temos um problema gravíssimo, por exemplo, ali no Córrego Confusão, alaga e meio que tem que refazer uma obra, né, que foi feita para depois. Então, por exemplo, dentro do que você está dizendo, o grande segredo parece ser o planejamento. E esse trabalho conjunto, né, Maria? Sim. E, por exemplo, o que eu achei muito interessante como sociólogo, que eu não sabia, os engenheiros falavam assim, vão estudar um córrego ali, vão estudar o período de cheia, tem a cheia de 50 anos, cheia de 100 anos, ou seja, ele tem um estudo hidrológico que prevê uma cheia de 50 anos, que prevê uma cheia de 100 anos. Ou seja, o nosso confusão aqui, se tiver um estudo técnico de engenharia, podemos prever uma cheia de 10 anos, uma cheia de 20 anos, uma cheia de 30, uma cheia de 50. Talvez, se tivesse esse estudo, nós não poderíamos ocupar o leito do rio. Talvez um supermercado não poderia ir para a beira de um córrego. As casas não poderiam estar na beira do córrego. Isso é uma coisa que interessante, que quando eu morei em São Francisco, né, na beira do Rio São Francisco, o barranqueiro, ele sabia disso. Ele sabia que o São Francisco, ele fazia só uma choupana ali na beira do São Francisco. Ele sabia que um dia ia ter um alagamento ali que ia pegar aquela área. Aquela área era do rio, aquela área não era para ele construir. Aquela área era para ele viver temporariamente. Ele construiu uma choupaninha, uma casinha pobre, mas a casinha mesmo dele ficava de fora. Ele sabia disso. Quando nós ocupamos as cidades dessa forma, nós ocupamos as beiras do córrego. Nós ocupamos a beira do córrego. Um dia, o córrego chega e vem, toma a sua área. Então, do rio, né? É do rio. Então, se você tiver um estudo de engenharia, né, para ver o leito de ocupação, né, quanto de ocupação que esse córrego Confusão, como é que ele, né? Primeiro nós temos que tratar o esgoto. Eu acho que precisa de um plano municipal de saneamento. Belo Horizonte, antes de fazer esse programa, ele teve um plano municipal de saneamento, um fundo municipal de saneamento, a Copasa participando junto, mas não só a Copasa determinando, entendeu? Então, todos estudando as águas e os esgotos da cidade, tendo um plano para isso, né? Maria Angélica, eu percebo que você é uma pessoa muito sensível a essa coisa da urbanidade, né? Você estudou a questão, né? Você se formou, a sua profissão te levou a isso. E também a sua opção de trabalhar com as minorias, com as pessoas. Eu vejo, conversando com você, eu vejo que você observa que nós estamos na terra da confusão. São Gotardo, a gente percebe que a nossa primeira rua, onde você mora, eu também moro, eu moro mais embaixo na Padre Querdoli, você na Frei Paulina, é uma rua que vem aqui, vem para cá, vai para lá, sobe aqui, toda desengonçada, não tem planejamento nenhum. E mesmo depois que já
já na década mais moderna agora, né? A gente percebe passeios minúsculos. Horríveis. Ruas, becos. E também sinto que você tem uma questão com o barulho, né? Tem, que a gente, no interior a gente convive com isso. É um carro passando aqui, vendendo isso, o outro tá anunciando aquilo, a poluição sonora terrível, né? Tem muito trabalho a ser feito, né? Tem muito trabalho a ser feito. Olha só, eu lembro que na primeira gestão do SEIG Sequita, eu trabalhava numa empresa em Belo Horizonte que prestava serviço de elaboração de planos diretores. Eu marquei uma reunião, sim, marquei uma reunião com o SEIG, não tinha muita ligação com ele, mas marquei uma reunião com o SEIG. Falei, SEIG, São Gotardo está crescendo muito, você não gostaria, eu trabalho numa empresa que presta serviço para elaboração de plano diretor, você não gostaria de fazer? Não, não quero. Então tá bom. Mas precisava? Não, não quero. Seja, eu tenho um amigo nipônico, descendentes de japonês, Edson Hiroshi, e que dá curso de agricultura alternativa. Você não quer trazer ele aqui em São Gotardo? Não, ele falou, pode trazer. Aí nós organizamos um curso de agricultura alternativa. Ele foi nesse curso. O Sérgio foi, depois ele falou para mim assim, Angélica, tem que te agradecer. Eu não tirei totalmente o veneno, não, mas pelo menos de 30 vezes eu ponho umas 3. Então melhorou bem, tá bom. Mas eu acho que a cidade cresceu sem planejamento mesmo, sem um plano diretor que orientasse para os novos loteamentos. Então, os novos loteamentos, não tem a questão, eu vejo os loteamentos que estão lá perto de casa, a questão da água. Eu atravessava um corguinho ali para ir para o sítio do meu pai, antes que virou o loteamento Garcia, né? O corguinho acabou. Então, a cidade cresce sem cuidar dos córregos, dos leitos urbanos, dos rios, das encostas, das árvores, né? É muito triste. Eu fico muito preocupada com a questão da água em São Gotardo, porque eu acho que o desmatamento do cerrado, o cerrado é o quê? A caixa d'água da região. Então, o desmatamento do cerrado diminui a nossa água. Os novos loteamentos estão acabando com as nossas águas, então é uma questão muito séria. E a questão da drenagem urbana, do esgotamento sanitário, das águas, isso questão que você falou lá, né? Nós temos que ter um planejamento, um plano municipal de saneamento para São Gotardo e um plano para tratar os nossos rios, o Confusão e as nascentes da cidade, né? Precisamos tratar as nossas nascentes, senão, daqui a um tempo, nós vamos ficar sem água. E a gente percebe, né, Maria, que a diferença que São Gotardo já está das cidades vizinhas, né? Eu até, brincando com a minha irmã, a gente estava olhando o censo de Carmo do Paranaíba, em termos de população, decresceu. Carmo decresceu? Decresceu. Tá. São Gotardo, né? Vai duplicando cada dia mais, né? Você vai em cidades como Matutina, Campos Altos, então é um desenvolvimento muito lento. E São Gotardo é uma explosão de desenvolvimento, né? Então, dentro do que você falou, no planejamento, se torna cada vez mais difícil, mas ao mesmo tempo mais necessário e mais urgente. Necessário, sim. E mais difícil para eu reconheço que é muito difícil para uma população, para uma administração pública, para uma prefeitura fazer, porque é tanto problema hoje que é difícil ela planejar, mas ela tem que ter um planejamento. Nós precisamos de um planejamento para o saneamento, para a água da cidade e para a moradia popular. Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sinto assim que essa questão da desigualdade social, quando você faz umas contas, você agora já se aposentou, você contou mais cedo, nesse trabalho, como é que você avalia a sua atuação nesse sentido, de certa forma, que você dedicou sua vida, assim? Faz essa conta matemática, assim. Matemática eu não sei fazer, não. Mas você vencer, a gente vence sempre, perde também, né, Maria? Mas uma análise para mim, assim, do que você batalhou, como é que você se sente hoje, assim, com essa luta que você teve durante sua vida inteira, nesses vários trabalhos que você fez, que todos, de certa forma, soando agora, me parece que eles estão respondendo aquela menininha lá dos seus 15 anos, que já estavam, né, assim, encucada, por que essa pessoa tem mais, essa que tem menos? Como é que foi para você, assim, Maria? É possível fazer um cálculo aí? Brincadeira, claro, de matemática, mas
Assim, uma avaliação sua. Não, o cálculo não sei como fazer, não, que eu acho que eu vou ficar no negativo. Mas a avaliação, eu acho que é muito legal quando a gente tem um incômodo, né, na vida, assim, e a vida vai, eu fui seguindo essa vida minha profissional que me levou para trabalhar com políticas públicas que minimizassem ou que facilitassem para que as famílias pobres, que as famílias excluídas das cidades, dos bens, que elas fossem, aos poucos, sendo capacitadas, sendo trabalhadas para serem beneficiadas e se apropriando da riqueza da cidade ou do meio rural, entendeu? Então, eu acho que meu caminho profissional foi esse de trabalhar nas políticas públicas que incentivassem a participação no planejamento, na execução e nas obras para que as famílias melhorassem de vida, sabe? Assim, um tanto a gente consegue, outro tanto não, né? Mas eu acho que fica essa lição que a desigualdade ela resolve. É claro que um tanto pela caridade, mas a grande parte é por políticas públicas. Só as políticas públicas que vão resolver se nós vamos diminuir essa desigualdade social ou não. Por exemplo, fui visitar minha amiga lá na Espanha, né? E claro, você fica, ai, que maravilha viver, mas é um estado do bem-estar social, e é isso que é a minha utopia para minha vida social, isso para essa minha utopia, que é esse incômodo que eu tive desde a adolescência, é que o Brasil construísse um estado do bem-estar social, que nós não tivéssemos tanto o ricaço como... Não, que a gente construísse uma grande classe média, muita gente que vivesse bem, que eu acho que tem a ver com o sonho do Lula, de ter muitas pessoas vivendo bem. Dá para muitas pessoas vivendo bem. É claro que eu acho que nós temos que reavaliar essa questão do desenvolvimentismo e do consumismo, né? Não dá para todo mundo consumir e ficar consumindo e produzindo com agrotóxico e lucro. Não, eu acho que nós temos que mudar a forma de produção, mudar a forma de consumo, mudar a forma de viver para que todos tenham mais, para que todos tenham pelo menos um pouco de dignidade, para que todos tenham aquilo que o Papa Francisco fala, para que todos tenham casa, para que todos tenham comida, para que todos tenham um trabalho decente, sabe? Para que não tenha exploração, para a gente evoluir, para o ser humano evoluir e não precisar de explorar o outro. Gente, eu posso ganhar e o outro pode ganhar. Vamos ter, né, essa minha utopia de um estado de bem-estar social que beneficie o maior número de pessoas. Acho que é isso. Maria Angélica, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, eu pensei que eu ia ficar muito nervosa. A gente fica no começo, né? Essas luzes sempre colocam a gente nervosa. Mas você, Lero, é muito bom para fazer entrevista e é um prazer estar aqui com você, que eu sempre admirei seu trabalho. Oh, muito obrigado. Eu também sempre admirei o seu bom gosto. Que bom, né? O seu astral. Muito obrigada, obrigado. Otis, obrigada. Tudo Sucesso no Lero. Muito obrigado para você também. Falou. Nosso Lero termina por aqui. Obrigado pela sua audiência. Lero.